Há quase 65 anos, uma instituição vem transformando vidas e tornando a acessibilidade para todos. É o Instituto Jô Clemente aqui na cidade de São Paulo. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa fundação que vem mudando vidas, vem fazendo histórias, vem cuidando de pessoas, nós vamos conversar com a Priscila, ela que é responsável aqui pelo espaço, ela é gerente de marketing, conhece bem o espaço, né, Priscila? Me conta um pouquinho da história desse lugar tão grande, tão bonito, que daqui a pouco as pessoas vão poder conhecer melhor. Falar do Instituto Jô Clemente é sempre um motivo de orgulho pela seriedade do trabalho e pelo tempo de atuação. Esse ano nós fazemos realmente 65 anos, no dia 4 de abril. E, coincidentemente, também temos 50 anos do teste do pezinho, vai ser realizado no dia 6 de junho, essa celebração, esse mote dos 50 anos do teste do pezinho. A dona Jô Clemente, junto ao marido dela, que estruturaram todo o Instituto Jô Clemente. Dona Jô Clemente para ser uma das fundadoras do Instituto. E o doutor Antônio Clemente, marido da dona Jô, falecido atualmente, ele que trouxe o teste do pezinho para o Brasil junto a outro grupo de médicos. E me conta um pouquinho, porque são muitos os serviços que vocês oferecem aqui para a população. O teste do pezinho é um dos mais antigos, acredito eu, talvez um dos primeiros, né? E qual a importância de ter esse exame para a população, das pessoas poderem vir, saber se o filho tem alguma doença ou não? Para quem não conhece, não sabe a importância de realizar o exame, explica para a gente um pouco. O Instituto Jô Clemente tem uma riqueza de assuntos e de áreas de atuação. A gente trabalha em 4 pilares estratégicos. O primeiro, a gente fala, é prevenção e promoção da saúde. Então, a gente atua onde está alocado o teste do pezinho, entre outros serviços. O segundo pilar é a defesa e garantia de direitos, que a gente atua com serviços de assistência social, advocacy, incidência realmente sobre leis, sobre os direitos das pessoas com deficiência. O terceiro pilar é a inclusão social. A gente inclui a inclusão profissional e a inclusão educacional. E o último, mas não menos importante, é a ciência e inovação. Então, a gente tem várias pesquisas em andamento, e algumas até já concluídas, com grande relevância, seja para políticas públicas, seja para tecnologias assistivas, para medicamentos também. Então, a gente atua em 4 frentes muito importantes que se interlaçam, né? Então, a gente tem uma interseccionalidade muito importante. A gente vai lançar no dia 2 de abril a campanha do autismo. A gente não pensa no autismo só na área da saúde. Você tem inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, inclusão na educação, tem pesquisas no autismo. Então, vocês veem que permeiam as 4 áreas de atuação uma temática do autismo, né? O teste do pezinho, realmente, ele faz 50 anos esse ano. Então, ele foi implantado no Brasil em 1976. Ao longo dos anos, a gente já realizou mais de 18 milhões de exames, né? E só em 2025, a gente triou mais de 310 mil bebês e realizamos mais de 2,5 milhões só em 2025. Então, é uma relevância e um volume muito grande. Nós somos o laboratório maior da América Latina em número de exames do teste do pezinho realizados. Como vocês conseguem ver aqui no fundo, nós estamos no laboratório, que é onde acontece toda essa análise, né, Priscila? Agora, só uma pergunta, quais doenças dá para se identificar no teste do pezinho? A gente tem uma série de doenças, né? A gente fala que tem o teste básico e o teste ampliado. No teste básico, a gente consegue identificar até 6 doenças atualmente para o estado de São Paulo. Em implantação, a 7ª doença. Para o município, a gente diagnostica mais de 50 doenças, mas existem outros estados que diagnosticam até mais, né? Porque é uma infinidade, a gente tem fora do Brasil locais que identificam às vezes 2.000 doenças. Então, o teste do pezinho, ele é primordial para o diagnóstico precoce. Como tudo na vida, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais as chances de um tratamento, de uma vida com qualidade, sem sequelas, né? E aqui no Instituto, a gente trata 3 das doenças, né? Então, a gente tem um ambulatório que a gente faz exames, acompanhamento, tudo isso por meio com nutricionistas, com médicas endócrinos e assim por diante, dessas 3 doenças. Qual que é a importância de falar dessas 3 doenças? Não adianta a gente falar, nossa, por que São Paulo não diagnostica mais doenças? Não adianta a gente diagnosticar e jogar a mãe e o bebê, vai lá, agora você se vira. Você tem que ter uma rede de cuidados que esteja
apta a receber esse bebê e essa família, né, para fazer o correto acompanhamento e o correto tratamento para a gente minimizar ao máximo as sequelas. Priscila, você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é fazer esse teste o mais rápido possível, com a maior antecedência. Mas até que idade pode-se fazer o teste do pezinho? Olha, agora vocês é uma informação super importante. Na verdade, é após 48 horas até o 5º dia de vida do bebê. Então a gente fala, ele é colhido na maternidade. Esse é o ideal. Muitas vezes a gente tem uma área aqui de coleta. Mas por quê? Ué, Priscila, mas você não falou que era na maternidade? Sim, mas muitas vezes é para recoleta. Quando a gente identifica alguma alteração no teste, a gente tem uma área muito relevante aqui que chama busca ativa. A gente vai ligar, entrar em contato com a família, para a família poder vir aqui e fazer uma nova coleta. Por quê? Porque deu alguma alteração e a gente quer, é um exame, a gente fala confirmatório. Confirmar que deu essa alteração e que realmente foi diagnosticada a doença X, Y ou Z. Então é um trabalho muito em cadeia e de extrema importância. A coleta na maternidade, para alguns casos a recoleta e depois o sistema de busca ativa que vai buscar esse bebê, essa família, porque muitas vezes cada doença tem um tempo você conseguir fazer o diagnóstico o mais rápido possível, porque se o diagnóstico não for feito, existem doenças que o bebê vem a óbito. Então a gente sabe a importância que tem da rapidez do diagnóstico quando precisa ser feita a recoleta, que eu reforço, o exame ele é feito na maternidade, após 48 horas de vida até o 5º dia de vida. Essa é a janela ideal para a coleta do teste do pezinho. Os DNA do IJC é diagnóstico precoce e inclusão. Então dá para resumir nessas duas palavras. Dentro dos nossos pilares estratégicos, a gente fala que a gente atende do nascimento até a longevidade, permeando todas as fases da vida e com vários serviços nessa temática do nascimento até a longevidade. Priscila, agora você falou que muitas crianças já passaram por aqui, né? Fizeram o exame. Quantas, assim, delas acabam fazendo todo o acompanhamento por aqui? Porque vocês têm várias áreas, como você falou, mas tem crianças que acabam retornando porque descobriu alguma doença e continua vindo para fazer esse acompanhamento? Sim, como eu falei, a gente trata aqui 3 das 50 doenças diagnosticadas quando é o caso, né? E a gente acompanha realmente 3 dessas doenças. Então a gente tem crianças que começam com a gente bebezinho e vão até 12, 14, 17, porque cada caso é um caso, né? A gente tem a área da longevidade, que temos hoje em dia idosos acima de 60 a 65 anos que estão com a gente e que a gente trabalha com a área da longevidade, além da área do teste do pezinho, além da inclusão profissional, da educacional e todos aqueles serviços que eu falei no início. Aqui o serviço, ele é tanto para o SUS quanto particular ou ele é mais voltado para o SUS? Ele é mais voltado para o SUS em número de atendimentos, mas sim, a gente tem atendimento particular e por convênio, né? Então isso é muito importante para uma organização social, porque um mito que a gente fala é: a organização social não tem bons profissionais porque só atende SUS e parece que SUS atrela a não bons profissionais. Pelo contrário, nós somos vanguarda nas nossas áreas de atuação e a gente sim tem atendimentos privados que ajudam a fazer a roda girar para a gente propiciar cada vez mais o atendimento de qualidade SUS. E muita gente pergunta: nossa, mas vocês são tão bem estruturados, está tudo arrumado, tudo pintado. Realmente, a gente preza demais o bom atendimento, a qualidade, a limpeza, a estrutura técnica, a estrutura profissional, para a gente oferecer, não tem problema. Pelo contrário, né, não é porque é SUS, não, temos todos os mesmos direitos de bons atendimentos, de diagnósticos com qualidade e de profissionais tão bons quanto na rede pública e privada. Então sim, a gente atende privado e particular, e o privado é de extrema importância. Privado eu falo particular e convênio, que nos ajuda a fazer a roda girar para a gente propiciar cada vez mais o atendimento sem custo para a população, que é via SUS. É uma relação que acaba sendo benéfica para todos, né? Mas eu acho muito importante isso que você falou sobre a importância do SUS, porque às vezes as pessoas elas não valorizam um sistema tão importante que a gente tem, como o próprio nome já diz, ele é único, né? Só o nosso país tem um sistema tão grande como esse, que atende a todas as pessoas, aquelas que não têm condições, não conseguem ter um atendimento particular, são muito bem atendidas e conseguem ter esse respaldo que vocês dão, não é?
É isso, não é porque é SUS é que é de má qualidade, pelo contrário, tá? O SUS realmente tem desafios, como todas as empresas, todas as áreas de atuação, mas a gente está aqui, a gente é parceiro do SUS para oferecer o melhor atendimento de qualidade e eu repito, o profissional de uma organização social é tão bom quanto de uma organização privada. Nós somos vanguarda na nossa área de pesquisa e inovação, de ciência. Nós levamos muitos cases nossos para fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, para modelagem realmente do que a gente está fazendo aqui. Então, a gente tem muito orgulho em falar do Instituto Jô Clemente como uma organização de vanguarda na saúde, na inclusão, na ciência, na inovação e na inclusão profissional e na educacional. Priscila, agora quem se interessar, quem quiser vir até aqui fazer o teste do pezinho ou fazer o uso de algum outro serviço que vocês oferecem, como que eles fazem? Como é um processo realmente para esse atendimento, a gente tem no nosso site, que é www.ijc.org.br, já na página inicial, como ser atendido, porque tem procedimentos para SUS e procedimentos para particular. Para SUS, não somos uma organização porta aberta. O que quer dizer isso? Não adianta chegar lá na frente e falar, quero ser atendido e sou SUS. Não, a gente tem um encaminhamento da Secretaria Municipal da Saúde para a gente ter uma fila e uma ordem de atendimento que não depende de nós, depende do que chega para nós, tá? E particular e privado, realmente é por atendimento, vai ligar no nosso número 50 80 7000, liga, vai falar com a nossa área de atendimento e lá eles vão dar todo o encaminhamento. Mas para mais informações, ijc.org.br. Agora, Priscila, falando aqui do espaço do Instituto, sobre a Jô Clemente, qual a importância dessa figura aqui para a instituição? Porque ela, claro, o lugar leva o nome dela, né? Mas por quê? Assim, qual foi a importância dela para a criação, para a manutenção e para a continuidade do trabalho que vocês fazem? A Dona Jô Clemente é uma referência, né, como empreendedorismo, como inovação, como vanguarda. Ela completa 100 anos agora no dia 20 de junho. Eu sou a Jô Clemente e o Instituto Jô Clemente é da gente. Super lúcida, muito bem, e ela é pioneira realmente. Ela tinha o filho, que era o Zequinha, já falecido, que foi o propulsor de todo esse movimento para chegar onde a gente está agora, né? Por 33 anos, a Dona Jô Clemente fez a Feira da Bondade. Para quem é mais ou menos na faixa dos 40, 50 anos, vai lembrar da Feira da Bondade, que era o único local onde a gente podia comprar produtos importados sem pagar imposto. Então, 33 anos para levantar esse prédio e pôr, a gente fala, pedra fundamental para dar início a todo esse movimento de inclusão, de atendimento e assim por diante. Então, a Dona Jô, ela é uma referência para a gente em inovação, em vanguarda, em captação de recursos, né? Porque quando ela chegou aqui, esse prédio onde a gente está não existia, existia o terreno. Então, esse terreno foi cedido para a gente em comodato, né? Há 65 anos, e falaram, olha, a gente está no terreno, agora a senhora vai ter que construir o prédio, né? Até com um desafio aí para construir o prédio. Ela falou, pode deixar que a gente vai construir esse prédio. 33 anos trabalhando, arrecadando recursos para colocar esse prédio em pé. Então, nada mais, todos nós aqui, como é que a gente vai deixar essa peteca cair? Pelo contrário, a gente trabalha fortemente, com muito empenho e muito engajado para dar continuidade a esse trabalho de relevância para toda a sociedade. E não é só no Brasil, né? O nosso trabalho tem permeado também coisas internacionais, tanto na Europa como nos Estados Unidos, como eu falei, como tratamentos e inovações realmente vanguarda. Então, a Dona Jô, ela colocou a pedra fundamental, construiu e a gente dá continuidade ao todo o trabalho dela lá de 1976, o marido dela com o teste do pezinho, e 1961 com a fundação do Instituto Jô Clemente. É muito importante a gente falar também sobre a inclusão, porque vocês trazem isso desde dos primórdios da fundação e vocês continuam reforçando e afirmando da importância, né, de ter a inclusão de todas as pessoas em todos os lugares. Isso, a nossa área de defesa e garantia de direitos é uma área bastante relevante que faz, a gente fala, incidência política sobre legislações para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Não tem como a gente falar de inclusão sem falar de direitos, né? Então, a área de direitos, a gente tem a área do advocacy,
que atua efetivamente sobre legislação. A gente tem os autodefensores, que é um grupo de pessoas com deficiência, mais de 30 pessoas, que são capacitados para realmente ocupar os espaços em comitês, em políticas públicas, em cargos públicos, porque não tem mais aquela expressão que a gente usava erroneamente de dar voz às pessoas. Não, elas têm o direito delas de participar e ocupar o espaço delas, para defenderem os direitos que nada melhor eles falarem. Muitas vezes você fala assim, quem vai no Congresso Nacional falar é um executivo X. Não, no Instituto quem vai é o autodefensor, é a pessoa com deficiência, porque nada melhor dele falar da condição e das dificuldades e desafios que ele vive no dia a dia. Então a gente tem dentro de casa esses autodefensores que até nos calibram e nos permeiam para a gente tomar as melhores decisões, porque quem não tem deficiência nem sempre tem a visão do lado da pessoa que tem a deficiência. E para isso a gente trabalha fortemente na inclusão educacional e inclusão profissional. Então as empresas muitas vezes querendo atingir a lei de cotas e outras preocupadas somente com a inclusão com a inclusão, nos procuram e a gente faz a capacitação também desses profissionais, a gente inclui para qualificar para as pessoas no mercado de trabalho, que muitas vezes o funcionário não sabe lidar com a pessoa com deficiência. E muitas vezes o que a gente não sabe, a gente rejeita. E pelo contrário, a gente tem que ter funcionários preparados para não deixar só fazer a inclusão de contratar. Nós não somos uma empresa de hunter, de contratação. Nós somos uma empresa de inclusão. Então a gente vai colocar no mercado de trabalho, acompanhar, obter performance. Hoje a gente tem 93% de taxa de retenção nas empresas de inclusão profissional. Então é um número de turnover que realmente é muito diferenciado, né? Mas por quê? Porque as pessoas com deficiência são altamente engajadas pela oportunidade que lhes foi dada, né? Já na inclusão educacional, a gente recebe estudantes da Secretaria Municipal da Educação que fazem o atendimento educacional especializado aqui. E o que é? Nós somos uma escola? Não. Nós fazemos atividades e desenvolvemos algumas terapias para as crianças poderem conseguir acompanhar a escola regular, né? Então isso é importante falar. A gente não vai entrar com conteúdo de história, de matemática, de português. A gente vai fazer atividades para que eles consigam acompanhar a escola regular para propiciar a inclusão. Então a gente tem toda a parte teórica de defesa de legislação e a parte da inclusão na prática, que é nas empresas, na educação, na saúde. Por isso que no início eu comecei a falar que a gente tem as interseccionalidades. Não tem como a gente falar de autismo, de deficiência intelectual só na área de saúde ou só na área de inclusão profissional. As atividades se permeiam. Nós mudamos de cenário aqui no Instituto Jô Clemente para vocês terem um panorama melhor de como funciona o teste do pezinho, ele que é tão importante e que está há 50 anos aqui na instituição, mas para vocês entenderem como ele funciona, eu vou conversar com a Penélope, ela que é bióloga e ela trabalha aqui no Instituto e cuida também dessa parte, né, Penélope? Eu trabalho aqui no Instituto Jô Clemente, eu sou a supervisora do laboratório e conforme a gente já está falando, o laboratório realmente tem uma grande relevância no Brasil. Foi o primeiro do Brasil, então isso faz com que a gente tenha que manter aí uma qualidade, uma seriedade muito grande para dar continuidade nesse trabalho. Nós fazemos os testes do pezinho para o SUS, e são as 6 doenças e implantação ainda temos mais uma por enquanto. Então, essas doenças, algumas são tratadas aqui, São elas a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito e a biotinidase. Todas essas doenças, que são 3, mas na verdade o SUS faz 6 e já está indo para 7 para o estado de São Paulo, elas são tratadas
e são desculpe, é tratada durante toda a vida da criança, tá? Assim, não é aquele tratamento que você para e vai embora, tá? Então ela tem que dar continuidade nos tratamentos. São tratamentos que eu considero tranquilos de fazer, porém tem que fazer, porque senão ele pode vir a ter sequelas dessa doença. Então aqui nós fazemos o tratamento dessas 3 em especial. E as outras nós temos centros de referências que recebem essas crianças e dão continuidade no tratamento. Quais são essas doenças? Hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, biotinidase, hiperplasia adrenal congênita, e fibrose cística, a toxoplasmose está em implementação e, deixa eu ver, tá faltando mais um, me esqueci. Não tem problema, mas como Peraí. essas doenças afetam a criança ou a pessoa adulta Sim, como um todo? vou falar da mais simples, que é a mais frequente no nosso, na verdade no mundo, tá? Não só aqui no Brasil, mas é a mais simples de tratar, que é o hipotireoidismo congênito. Ela é detectada aqui no laboratório, a criança coleta na maternidade, ela tem que vir rapidamente para o laboratório, né, essa amostra, então ela vem via correio, via motoboy, depende muito, né, onde fica esta maternidade. Ela chega aqui, a gente corre contra o tempo. Então nós já preparamos essa amostra, né, nós já inserimos elas nas máquinas e o resultado sai. Caso tenha alguma alteração, a nossa buscativa entra em contato com essa mãe para ela vir aqui, né, e iniciar o tratamento. O tratamento é um medicamento, tá? E se ela não fizer esse tratamento, a criança sim pode vir a ter uma deficiência intelectual, entre outras sequelas. Então é muito sério, porém é simples, né? Vindo aqui, fazendo esse tratamento, a criança fica bem para o resto da vida, mas tem que manter o tratamento conforme orientação médica. E essa doença também é detectada no exame do pezinho? Chama hipotireoidismo congênito. E quanto tempo demora para fazer esses exames? Existe um tempo específico para cada doença? Ou o resultado já sai direto, todas as doenças que pode ter, ou não? A coleta é feita entre 48 horas, que são 2 dias de vida, até 5 dias de vida, tá? Esta faixa é muito importante, porque é dentro dessa faixa que a gente consegue acelerar, vamos dizer assim, né, toda a parte de técnica, né, do laboratório e detectar se tem ou não a doença, tá? Claro que depois que fez aqui, na verdade é um laboratório de triagem neonatal, então é uma peneira, né? Quem ficar nessa peneira que vai ter que ser analisado e vamos ter que fazer alguns exames confirmatórios, tá? Mas a gente sempre corre contra o tempo, né? O SUS, ele recebe o resultado, a gente consegue liberar em 7 dias. Mas quando essa criança, a gente percebe que tem uma alteração, realmente a gente já faz a buscativa dela. Então, em 28, 30 dias, a gente já procura estar com essa criança aqui, novamente, fazer tratamento, iniciar um tratamento, né? Já fez os exames confirmatórios, então a gente sempre está correndo contra o tempo. Penélope, agora existe esse maquinário aqui atrás da gente, eu queria que você me explicasse um pouquinho como que eles funcionam e qual a importância deles para a detecção dessas doenças. Hoje, o cenário tecnológico está muito avançado, né? E o laboratório é muito gratificante, né, para nós, e também o Brasil num todo, dizer que nós temos tecnologia de ponta aqui no laboratório. Então, se você for em qualquer lugar do mundo, nós temos as mesmas máquinas, não muda. Então, a qualidade dos nossos exames é tão bom quanto em qualquer outro lugar do mundo. Se não houvesse tecnologia, obviamente, lá atrás não existia tanta tecnologia, era tudo muito manual. Hoje não, hoje a gente tem equipamentos muito sofisticados, como vocês podem ver, tecnológicos, utilizamos softwares, né, para liberar resultado, que nos ajuda a ver se realmente aquilo é uma doença ou não é, né? Agora estamos provavelmente aí no futuro já iniciando com a inteligência artificial. Então, nós somos um laboratório realmente que se preocupa em rapidez, segurança, qualidade, mas para tudo isso a gente precisa dessa tecnologia toda. Então, hoje a gente trabalha e a gente tem um laboratório que pode oferecer um exame tão bom quanto qualquer outro lugar do mundo. Agora, Penélope, esse exame, né,
a gente não consegue mostrar aqui agora como ele é feito, mas a gente viu anteriormente que tem ali o aparelhinho que você coloca as gotas de sangue, né? Explica para as pessoas como que funciona esse exame, porque a gente sabe que é um exame que é doloroso para a criança, mas é uma coisa de 5 segundos, passa, mas pode salvar ela de muitas doenças, de complicações futuras. Explica para as pessoas como que é esse exame. Esse exame ele é coletado em um papel que nós chamamos de papel filtro. Esse papel filtro, gente, não é qualquer papel, tá? É um papel produzido com algodão, entre outros artefatos, mas é algodão. Este papel, ele recebe uma gotinha do sangue do calcanhar do bebê. Por que o calcanhar do bebê? Por ser menos doloroso e ter uma boa irrigação. Então, toda a maternidade, quando vai coletar o teste do pezinho, não coleta como todo mundo, na veia, coleta no pezinho do bebê, por isso que chama teste do pezinho. E aí é colocada essa amostra, essas gotas de sangue nesse papel filtro, que já tem endereçado ali o nome da mãe, né, de quem é aquele papel filtro. Aí ele vem para o laboratório. Aqui no laboratório, nós fazemos, a gente chama aqui de picote, né, mas na verdade é uma bolinha de 3,2 milímetros, onde desta bolinha a gente pode detectar todas essas patologias, essas doenças que a gente está falando, tá? Então é um exame simples, não é doloroso assim, por quê? Porque o bebê ainda tem o calcanhar bem fininho, então pode, com certeza vai arder, né? Mas não é nada doloroso e o benefício que ele vai ter lá na frente é assim, maravilhoso, né? Então eu acho que vale muito a pena as mães que estão grávidas irem atrás, entender como funciona, entrar no nosso site, estudar um pouquinho, que o SUS oferece o teste do pezinho básico e o particular, o expandido. Mas também aqui na prefeitura, né, no município de São Paulo, nós temos um teste do pezinho expandido. Qual que é a diferença dos exames? Que são detectadas mais doenças, todas elas, obviamente, né, tratáveis, então é uma gama maior de exames mesmo, tá? Então, o SUS ainda está com 6, possibilidade da 7ª, mas tem estados que já está com 50, né? A prefeitura a gente já faz o expandido, mas tem estados que já faz para todo estado. Então, a diferença é a quantidade de exames que é detectado naquele momento, né? De 2 a 5 dias que a criança nasce. Eu acho que uma preocupação que deve ficar para os pais, né, e você entende, sabe explicar, mas existe a possibilidade de não ser detectado ou por algum motivo, talvez genético, não aparecer no exame ou não tem essa possibilidade? Assim, nós estamos falando de fisiologia, né, de bebês muito pequeno, ainda ele está aí numa fase, né, de crescimento, metabolismo, né, a criança acabou de nascer. O que acontece muito, às vezes, dá uma alteração, e quando nós pedimos os exames confirmatórios, não confirma aquela alteração. Isso pode acontecer, tá? Por quê? Porque a criança, quando nasce, ela passa por vários estresses, né? É todo um momento de dificuldade ali, né? Entre mãe e filho. Mas não existe, assim, a possibilidade de não ter a doença é que o médico tem que entender o que ele está pedindo, né? Porque às vezes a mãe vai conversar com o pediatra, o que eu peço, qual teste eu faço, se faço expandido ou não. Então aí o médico tem que falar, olha, faz o expandido que vale a pena. Então pode sim acontecer de uma alteração e não ser alterado, tá? Isso pode acontecer. E como que é a sua rotina aqui, Penélope? Você deve passar o dia, porque são muitas pessoas que passam por aqui, são muitas crianças. Então eu acredito que é uma demanda muito grande. O nosso dia nós recebemos uma média de 25, 26 mil bebês por mês, então não é pouco. Muita coisa. É muita coisa, nosso grupo é muito grande, mas devido a toda essa tecnologia, a essa estrutura de sistema de informatização, melhorou muito, né, o teste do pezinho no mundo, né, e principalmente aqui no Brasil, que nós ainda estamos galgando aí mais melhorias, né, junto com o Estado, com o Federal. Mas é bem pesado, né? E o que eu acho que é o propósito aqui nosso, é a gente sempre tentar lutar contra o tempo. Então, nós detectamos uma criança positiva, automaticamente a gente já fala com a buscativa já liga para a mãe, essa mãe já é acionada para fazer uma nova coleta, para passar no médico, e aí cada doença, cada situação é uma situação diferente. Então, o que é bom, nós estamos todos aqui trabalhando com o mesmo propósito, salvar bebês, né? E você fica muito feliz quando você está na rua e vê que aquela criança passou por um teste do pezinho, ela está crescendo,
crescendo e se desenvolvendo normalmente, né? Então, eu acho que isso que deixa a gente sempre animado e com aquele propósito, né? Hoje vamos salvar quantos bebês? A gente brinca, né? Hoje vamos salvar quantos bebês, né, aqui dentro. E o grupo, né, tem essa consciência, então eu acho que o grupo do JC, o grupo do laboratório, né? Então a gente está sempre trabalhando contra o tempo, né? Então é um trabalho árduo, é um trabalho movimentado, né? Bem assim, muitas pessoas que vêm aqui fazer coleta, às vezes uma recoleta, às vezes um teste confirmatório. Trabalhamos também com testes genéticos, né? Que oferece testes genéticos para a prefeitura, né? Então a gente tem assim realmente um trabalho que a gente quer só levar melhoria, né, da qualidade de vida para o bebê, detectando essas doenças da melhor forma, com a melhor qualidade, com segurança, né? Eu acho que é esse o nosso propósito aqui dentro. E é um trabalho feito em equipe, né? Eu Em acho que é equipe. muito do que você falou, porque começa desde ali da pessoa que recebe essas pessoas, que tem todo o cuidado, todo o acolhimento de conversar, de explicar como funciona, da importância do espaço, de vir até aqui, até vocês no laboratório, para o que vem na sequência de atender essas crianças e mostrar os próximos passos para os pais de como atender melhor, né? É, exato. Eu acho que aqui a gente sempre preza pelo atendimento humanizado, porque eu já fui mãe, né, e uma mãe que está grávida, que tem aquele filho e sabe, né, que muitas pode acontecer de dar uma alteração, então ela tem que ser acolhida, né? Então acho que é isso que a gente faz aqui e eu vejo que a gente tenta fazer o melhor, é acolher essa mãe, mostrar para ela, fazê-la entender que aquilo pode dar alterado, mas tem tratamento. Nós temos aqui uma equipe de médicos, né, endocrinologistas, temos nutricionistas, psicólogos para acolher, para ajudá-la e falar, mãe, não para agora, tem que dar continuidade, porque muitas vezes, mas o meu filho aparentemente está bem. O teste do pezinho, ele não mostra por aparência. Então, a mãe vai falar, mas meu bebê tá ótimo, por que eu tenho que dar esse medicamento? Mãe, você tem que dar esse medicamento, porque ele, aparentemente, ele é como qualquer outro bebê, mas lá dentro, a parte, né, metabólica, endocrinológica e etc., pode sim ter algum probleminha que você tem que tratar. Então, o importante é o tratamento e a mãe dar a continuidade. Eu acho muito importante também isso que você falou, porque não é só a parte técnica, né, tem todo o acolhimento. São Exato. mães que chegam aqui muitas vezes desesperadas, ansiosas, porque não deve ser fácil você receber um diagnóstico, ter a suspeita de um diagnóstico. Eu não sou mãe, mas você como deve Sim. imaginar, assim, meu filho, meu Deus, né, ele pode ter alguma doença, deve ser desesperador. E aí você ter aquela rede de suporte, pessoas que estão ali para te orientar e para falar: "Não, a gente está aqui para te ajudar", isso é muito importante. Então é esse trabalho que a gente preza, né? Então, vamos dizer assim, humanizar o atendimento para a mãe se sentir segura e entender, né? Porque a família tem que entender que aquilo não é nenhum bicho de sete cabeças, mas tem que dar a continuidade no tratamento, tem que fazer os exames confirmatórios, tem que estar aqui no tempo que o médico estipula, seja a cada 1, a cada 2, a cada 3 meses, a cada semana no início. Então a mãe tem que ter essa consciência, porque se ela tiver, eu sei, porque eu já vi, né, crianças aqui crianças e já agora adultos, porque aqui a gente cuida dessas crianças há muitos anos, então já estão virando adultos, né? Já tem alguns adultos, e fazer essa sequência, dar esse sequenciamento no tratamento. Penélope, deve ser muito gratificante, né, você fazer todo o acompanhamento, a identificação de uma possível doença ou não, e poder ver essas crianças desde quando elas chegam aqui prematuras até adultas, como você mesmo falou, né? É super gratificante, porque a gente vê que o nosso trabalho faz a diferença, né? Então o nosso trabalho faz a diferença, o nosso trabalho tem um propósito, o nosso trabalho é um trabalho muito bonito. Eu brinco, eu falo assim que não é só, como você falou, vir aqui, fazer a parte técnica, mexer numa máquina tecnológica e ir embora. É você abraçar a causa e ver que aquilo tem realmente... aquela criança vai ter realmente um futuro tão bom quanto o seu filho que fez e deu um resultado normal, né? Então é isso que a gente tem que sempre estar abraçando aqui todos os dias.
É realmente um trabalho muito bonito e muito importante, né, que é feito aqui no Instituto, não só o teste do pezinho, mas como todos os outros trabalhos que são realizados aqui, inclusive a gente vai falar daqui a pouco sobre os celíacos, porque aqui também tem uma parte toda dedicada a eles, inclusive aqui foi um dos primeiros lugares a começar a trabalhar e a se dedicar para essas pessoas que precisam também de uma dedicação especial. Nós falamos de saúde, falamos da importância do teste do pezinho, mas nós também vamos falar sobre outro item que é muito importante aqui na casa, que é o voluntariado, não só aqui dentro, mas também em empresas. E para falar um pouco melhor sobre esse trabalho tão bonito que acontece aqui, nós vamos conversar com a Silvana, ela que é responsável por esse departamento. Silvana, conta pra gente um pouquinho como que é esse trabalho que acontece aqui dos voluntários. Muito obrigada. Para o Instituto João Clemente, o voluntariado é uma área estratégica porque apoia as diversas áreas da própria instituição. Nosso voluntariado enxerga dois olhares, o voluntariado interno, como você trouxe, e um outro olhar de voluntariado corporativo. Focado no voluntariado interno, a gente acolhe 188 pessoas que vão doar seu tempo para as diversas áreas da instituição. E aí dividimos o trabalho em 4 áreas estratégicas mesmo. Primeiro, o apoio às pessoas que atendemos. Podem ser voluntários que recebem vocês na recepção, com esse sorriso, com esse acolhimento, com esse olhar no olhar da pessoa no momento em que ela nos procura, precisando de alguma informação também. E temos voluntários em outras áreas importantes também para a instituição, como aqui, onde estamos, na área de longevidade, onde nossos voluntários vão apoiar ao profissional da área técnica em seu atendimento personalizado para a gente que atendemos. E aí a palavra-chave em nosso voluntariado é apoio. Nosso voluntário sempre vai apoiar ao funcionário, ao técnico da área. Os outros 2 pilares com os quais a gente trabalha é o apoio a eventos institucionais, pode ser algum congresso, pode ser alguma feira, e também apoio às áreas administrativas, com esse trabalho rotineiro, com esse arquivo de documentação, com essa digitalização. Então, nossos voluntários vão estar presentes em todas as áreas da instituição, facilitando o trabalho e apoiando nas necessidades que o próprio IJC detecte. Continuando com nosso olhar de voluntariado, a gente tem uma outra área, que é o voluntariado corporativo inclusivo. Aí já saímos um pouco do voluntariado da pessoa física, como falamos, e vamos com a pessoa jurídica, com as empresas, com o olhar de gestão do projeto. A gente detecta necessidades na própria instituição para desenvolver alguns projetos que respondam às próprias necessidades, com uma metodologia própria, com um olhar também focado em indicadores e em resultados. Começamos sempre com um letramento, que é a deficiência, como interagir com as pessoas que a gente atende, o uso da linguagem simples e como também desconstruir comportamentos capacitistas. Então, vamos nos alinhando com o trabalho da própria instituição, né, para gerar uma sociedade bem mais inclusiva e uma sociedade que acolha a todos e a todas. Nós falamos muito sobre os bebês, né, por conta do teste do pezinho, mas como a Silvana falou, aqui também tem um espaço de longevidade voltado para idosos e também esse espaço onde nós estamos, que é de integração, de acolhimento para as pessoas. Eu queria que você me falasse um pouco, Silvana, sobre esse espaço, sobre essa inclusão que é tão importante. Você falou, né, tem todo um preparo da pessoa que quer ser voluntária, claro, é um espaço aberto para todos, mas que é muito importante ter um preparo para você poder fazer esse trabalho, né? Certo. Todos os voluntários que participam em nosso voluntariado interno recebem um treinamento. Primeiro, um treinamento institucional,
quais são nossos objetivos, quais são nossas metas e um letramento também sobre os temas que a gente trabalha, para que eles estejam prontos no dia a dia para fazer esse acompanhamento, para estar junto com os profissionais que vão atender, por exemplo, aqui na área de longevidade. Então, temos sempre pessoas apoiando ao profissional para fazer todos os trabalhos de arte, por exemplo, de arte-terapia, sempre junto com o profissional. No caso do voluntariado corporativo, a gente enxerga o letramento como preparo também e como um apoio para essa sensibilização e esse trabalho de transformação social que vai acontecer fora do IJC, na própria empresa e na própria sociedade. Então, nosso voluntariado, seja para a pessoa física, seja para a empresa, procura transformação social, procura acompanhar nesse caminho de diversidade, equidade e inclusão que o IJC libera, né? No qual o IJC trabalha. Então, nossos voluntários, sejam corporativos, sejam da empresa, vão nos acompanhar para fazer e para trabalhar em prol da causa da inclusão. É um trabalho muito bonito, né, Silvana, você doar o seu tempo em prol de outra pessoa, em prol de alguém que precisa ali da sua ajuda, do seu acolhimento. E para as pessoas que se interessam, porque eu falo dessa importância, né, de você se doar, mas para quem quer participar, as pessoas podem se inscrever para serem voluntárias por aqui? Como que funciona? Ótimo, ótima pergunta. Porque agora a gente, em 2026, estamos no Ano Internacional do Voluntariado pela Sustentabilidade. Então, é um ano que fala de desenvolvimento, que fala das ODS, e aí o link com a sustentabilidade. E no IJC estamos com um olhar bem nesse sentido. Agora, no dia 13, estamos com um processo de captação de novas pessoas voluntárias. Então, todas as pessoas que tenham interesse podem acessar a nossa web, nosso site, ijc.org.br, procurar a área de voluntariado e preencher o formulário. A gente entrará em contato com as pessoas para ter uma primeira reunião online nesta sexta, dia 13, ou na próxima segunda-feira, para alinhar, para comentar o que a gente faz, o que a gente procura no voluntário, que é doação de tempo, é doação de conhecimento, é um compromisso, porque o voluntariado também é compromisso, é doar tempo e entender que o tempo doado é super importante para a instituição, que a gente está contando com esse tempo e com o trabalho, né, do próprio voluntário. Então, para as pessoas interessadas, é bem isso, nos procurem no site, podem nos escrever também para voluntários@ijc.org.br, compartilhando o interesse que a gente responderá e entrará em contato com eles ou elas. Existe algum requisito para quem quer participar? De idade mínima? Certo. A gente temos um voluntariado formal, com assinatura de termo de voluntariado mesmo, bem em cumprimento com a lei do voluntariado. Então, estamos procurando voluntários, pessoas de mais de 18 anos até Até não conseguir. tem limite. Nossa voluntária com mais idade tem 92 anos. Olha só. Então, o voluntariado procura isso, né? Compromisso nas pessoas, independentemente da idade, do gênero, dos estudos. Então, a única regra é que tenham mais de 18 anos. Porém, nos adaptando também às necessidades das pessoas e às nossas próprias necessidades, estamos desenvolvendo um projeto piloto para acolher também a pessoas estudantes que tenham até menos de 18 anos. Este ano, provavelmente, vamos lançar isso, vamos conseguir captar a pessoas em época estudantil, né, que sejam em universidades, estudos técnicos e que possam nos apoiar em momentos pontuais, porque a gente está com bastante oportunidade para o pessoal fazer voluntariado e a gente entende que o voluntariado é uma ferramenta também de desenvolvimento e inclusão, então queremos aí convidar as pessoas a serem voluntárias, a serem cidadãos, né, da inclusão e nos apoiar a causa. Acho legal a gente falar também, né, Silvana, porque é um trabalho que você faz para o próximo, mas também é algo benéfico para você, porque você tem ali um convívio com pessoas diferentes, você aprende sobre doenças, você aprende sobre diversidade, você aprende sobre
que existem diversas pessoas, né? Não é todo mundo igual. Então você tem ali um convívio. Acho que é importante para as pessoas terem essa oportunidade de poder ter esse trabalho de doação, né? Está demonstrado já, e tem vários estudos nacionais e internacionais, onde é falado que o voluntariado, realizar atividades de voluntariado, traz bem-estar e saúde, né? Traz maior felicidade, traz um senso de pertencimento. Então, também apoia, às vezes, o sentimento de solidão das pessoas, porque aqui vai ter isso, companhia, treinamento e bastante aprendizado no tema da inclusão e em outros vários temas. A gente procura e desenvolve espaços de acolhimento para o próprio voluntário também. Então, temos reuniões que vai gerar esse momento de convívio, de troca, de parceria mesmo internamente. Então, a gente trabalha com isso também. Reconhecemos que o voluntariado impulsiona habilidades também, novas habilidades para o corporativo, para o voluntariado corporativo é muito importante, né? Desenvolvemos habilidades de trabalho em equipe, de comunicação, até de liderança. E para o voluntariado interno também. Muitos jovens nos procuram, porque agora também é avaliada de forma positiva num novo emprego, por exemplo. Incluir no currículo, no LinkedIn que você traz e você faz voluntariado, traz diferença para o olhar da pessoa, da empresa que está procurando novos colaboradores. Porque é um trabalho muito importante, né, Silvana? Por mais que tenham os profissionais que são capacitados para fazer todo o trabalho daqui, eles precisam desse suporte. A demanda aqui é muito grande, né? Muitas pessoas passam por aqui e eu até conversei isso anteriormente, né? As famílias que vêm também precisam desse suporte. Enquanto a criança ou adolescente está passando ali por uma consulta, por um atendimento, as famílias também precisam desse acolhimento, desse suporte. Pode ser um abraço, pode ser uma conversa, os próprios profissionais, né, com a demanda que tem aqui, que é muito grande. Certo, e o sorriso, né? E uma informação bem dada, até escutar sua família, que compartilha situações, já é um apoio mesmo e um acolhimento, né? E a gente, os voluntários, tem esse olhar pela pessoa, pelas famílias. A gente também está desenvolvendo atividades de voluntariado corporativo focada nas famílias, em alguns projetos específicos, como, por exemplo, o projeto Empreendi, que tem um olhar para as famílias e desenvolve habilidades de empreendedorismo. Então, temos mentorias específicas para apoiar nesse momento de treinamento, de formação para as próprias famílias. A gente acredita que o voluntariado está e precisa estar com todas as pessoas-chave para o IJC e em todos os momentos e áreas chaves também. E para as pessoas saberem, como que funciona o voluntariado aqui dentro, em quais áreas as pessoas atuam, no que elas ajudam? Os voluntários focados em atendimento de pessoas, por exemplo, estão nas recepções, no primeiro momento, no sorriso, na informação. Estão nas áreas de atendimento aqui em longevidade, por exemplo, ajudando os profissionais na arte-terapia, na secção específica de esporte. Temos uma voluntária especialista em yoga que faz aulas para as pessoas que a gente atende e também para as famílias, com um olhar aí bem de bem-estar e integral mesmo, né, de saúde integral. Temos também voluntários que nos apoiam nas próprias atividades de voluntariado corporativo, nos acompanhando nas atividades mesmo, fazendo o acolhimento da empresa também. Focado a atendimento das pessoas na área de atendimento educacional especializado, temos pessoas também prontas para apoiar o técnico com alguns temas administrativos, mas também nos atendimentos e sempre de apoio. Nunca o voluntário vai fazer o trabalho do profissional, ele sempre está apoiando ao técnico profissional, né? Temas administrativos também, temas de eventos institucionais, temos voluntários que fazem traduções simultâneas para nossa equipe, por exemplo, de advocacy, que se apresentam em congressos, que participam de muitos fóruns internacionais. Então, Advogados, também, né?
Isso, também temos uma força de tradutores aí para fazer essa tradução simultânea, mas para também fazer traduções de textos. Nas próprias áreas do back-office, no meu caso, por exemplo, temos voluntários trabalhando com alguns Excels, puxando informação, fazendo cruzamento de dados, digitalizando documentação também, que antes estava em folhas, né? E que agora a gente está digitalizando. Então, temos esse olhar cuidadoso para ter voluntários em todas as áreas chaves. A gente é bastante proativa, fazemos mapeamentos e propomos para as áreas também onde detectamos que podem ter voluntários de apoio. Então, é um caminho, é um olhar de proatividade mesmo, em todo momento, estar com os olhos bem abertos para identificar necessidades onde o voluntário possa se inserir, né? São muitas as áreas, São né, muitas. Silvana, para as pessoas que querem e podem ajudar. Não dá para falar assim, ah, a minha área, o que eu sei, eu não vou conseguir ajudar. Não, aqui tem de tudo, né? Tem desde a parte computacional até ali a atividade do dia a dia. Tudo é válido, né? Tudo é válido, tem horários diversos, tem voluntariado mais fixo para a pessoa que quer e pode se comprometer 4 ou 8 horas por semana. Tem voluntariado também um pouco mais rápido para a pessoa que só pode doar horas num momento pontual. Tem voluntariado também para criar de momentos de palestra, por exemplo, de compartilhar conhecimento. Temos uma médica voluntária, especialista em saúde do sono, que na próxima semana vai vir a fazer uma palestra para as famílias, porque é importante ter esse cuidado com o tempo do sono, como pode impactar na vida. Então, tem vários espaços para que a pessoa possa desenvolver, possa praticar o voluntariado. É só vir aqui, nos procurar, compartilhar o conhecimento e a inquietude que a pessoa tenha e conseguimos acolher. Se não temos uma atividade neste momento, conseguimos criar até ou conseguimos orientar a pessoa como pode nos apoiar. Um olhar de quem conhece, de quem vive, né? Como que é trabalhar, não sei há quanto tempo você trabalha como voluntária, que você faz esse trabalho, mas como que é para você ter esse dia a dia de entrega para as pessoas? Olha, eu trabalho no Instituto há 3 anos, cuido da área do voluntariado. É um trabalho de muita entrega, né? São pessoas, mais de 180 pessoas vindo para aqui a se doar. Então, precisamos ter um olhar bem cuidadoso, bem de escuta também, porque, como eu falo, vocês doam o mais importante, que é a vida. Tempo é vida. Então, esse acolhimento, essa escuta e esse momento de diálogo permanente é bem importante para as áreas de voluntariado. Então, a gente sempre tem esse olhar bem cuidadoso com a pessoa, né? De cuidado, de olhar o que possam estar precisando, até às vezes de nos adiantarmos com a necessidade, né? Estamos reforçando os temas do treinamento, estamos reforçando momentos de convívio entre os próprios voluntários e entre a área, para escutar ainda mais, para corrigir alguns pontos que possam ter ficado para serem corrigidos, para melhorar. O voluntariado precisa ter um olhar bem profissional também, para melhorar no caminho, para continuar evoluindo, né? E eu acho que fica uma sensação, assim, de felicidade e de trabalho cumprido, né, porque Fica. é uma doação para o próximo, é um serviço a favor do próximo, dá essa alegria, não dá? Quando você chega em casa e fala assim: "Nossa, eu tirei um tempo do meu dia que eu poderia estar assistindo TV, poderia estar fazendo qualquer coisa, mas não, estou aqui doando meu tempo para uma pessoa que eu não conheço", que eu acho que é o mais legal, né, porque é muito fácil a gente se doar para quem a gente conhece, mas é muito difícil você tirar esse tempo para uma pessoa, para um desconhecido. É verdade, fica a satisfação, né, de saber que essa doação de tempo, de conhecimento impactou, gerou alguma mudança nas pessoas que a gente atende e na sociedade também.
E é verdade, é o feedback que a gente recebe de nossos voluntários, né? O momento em que eles estão aqui, até algumas pessoas esquecem dos problemas do dia a dia, se doam, trazem sorrisos também e recebem muito carinho e muitos sorrisos. Então, voltar depois de algumas horas de voluntariado, traz essa satisfação. Eu fiz, eu me doei, eu consegui por algumas horas olhar no outro, né? E isso vai trazendo essa sensação de produtividade também, essa satisfação de bem-estar e de gerar mudanças com a sociedade, né? Mas ainda nestes momentos que temos conflitos sociais, internacionais, e nacionais também, traz um momento de felicidade mesmo, né? Por ajudar e por conseguir que o outro se sinta acolhido também. E nós latinos somos pessoas acolhedoras, né, eu acho que a gente tem muito disso, de receber, de ser receptivo, de ter o abraço acolhedor, de ter esse contato, né. Temos, temos. E o brasileiro tem muito, né? A gente vê nos voluntários essa vontade de estar sempre apoiando mais, sempre perguntando para a gente o que a mais podemos fazer, como conseguimos colaborar ainda mais. Então, se sente esse calor, essa solidariedade pelo outro, pela instituição também. Muitas pessoas já passaram por aqui, eu sei que você tem uma história longa, mas teve algum caso, alguma história que te marcou no trabalho como voluntária? Eu não sou voluntária, No eu sou voluntariado. assessora do voluntariado, é só para ficar com essa informação. As pessoas chegam com diversas motivações. Estamos recebendo muitas pessoas com autismo e com deficiência intelectual também se interessando por ser voluntárias, o que há alguns anos não acontecia. Então, esse olhar diferente está sendo bem positivo para a gente está também com uma captação bem afirmativa com esse perfil. E é um pouco que chama a atenção, né? E agora que você perguntou, eu estou lembrando, temos uma mãe que é voluntária da gente, que trouxe ao filho também com autismo, a que seja voluntário. Quando ele chegou para participar com a gente, ele tinha dificuldades de comunicação, ele não enxergava olho com olho. E agora, meses depois, a comunicação tem super evoluído, ele compartilha muito com o pessoal que a gente atende, um voluntário que, além de participar na atividade central dele, de recepção, ele participa em atividades de voluntariado corporativo também, e cada vez ele participa mais. Então, aí também marca, né, como área, a gente consegue exemplificar numa pessoa o impacto que o voluntariado tem não só na satisfação, mas também no desenvolvimento das habilidades para pessoas com autismo, mas para todas as pessoas. E falando de habilidades também, é um tema que a gente trabalha muito no voluntariado corporativo, onde este voluntário também participa como apoio. Então, são várias histórias. A voluntária de 92 anos eu conheci na semana passada num evento pelo Dia da Mulher, 92 anos, e ela se mobiliza sozinha, ela faz artesanato, super caprichosa. Exemplo, né? Um exemplo mesmo por dedicar tempo, né, para colaborar pela inclusão, pelo IJC, mas para também se manter ativa, né, como parte mesma da sociedade. E não tem presente maior do que esse, né, Silvana, porque você vê, você acompanhar uma pessoa, uma criança que chega aqui, que não consegue ter esse contato do olho no olho, que tem dificuldade, você vê ela se desenvolvendo e saber que você fez parte de alguma forma desse desenvolvimento. É verdade, a gente ficou mais satisfeita ainda, né? Foi um case que a gente compartilha porque traz esse sentimento de propósito cumprido, né? E a gente, com esse olhar, estamos abrindo ainda para a captação afirmativa de pessoas com deficiência intelectual, autismo, doenças raras, que queiram ser voluntários do Instituto. A gente convida todas as pessoas a formar parte do IJC, a ser voluntários com a gente. Nós falamos sobre os processos
do pezinho, dos exames que identificam diversas doenças aqui. Agora nós vamos falar sobre o pós, né? Porque a pessoa vem, identifica uma possível doença, sim ou não, do seu filho e depois tem o tratamento. A doutora Márcia, ela é quem faz esse pós, né, doutora? Isso, nós que fazemos. Aqui no ambulatório de triagem neonatal, nós atendemos 3 doenças que são triadas no exame do pezinho. O hipotiroidismo, a fenilcetonúria e a deficiência de biotinidase. As 3 doenças, elas são muito importantes serem diagnosticadas precocemente, porque as 3, quando não é feito o diagnóstico, não é feito o diagnóstico, elas podem levar à deficiência intelectual. Então, é muito importante fazer a triagem neonatal, fazer esse diagnóstico o mais rápido possível e iniciar o tratamento. Doutora, explica, por favor, como que é esse acompanhamento de cada uma dessas doenças? As 3 doenças, elas são acompanhadas aqui no ambulatório de triagem neonatal. Nós temos uma equipe multidisciplinar, então são um grupo de médicas endocrinopediatras, temos 2 nutricionistas, 2 psicólogas e uma assistente social. Então, é muito importante esse acompanhamento multidisciplinar, porque cada especialista vai ver uma partezinha desta criança, né? Então, no acompanhamento médico, seria a instalação diretamente do tratamento, seja da medicação, do uso da fórmula, da avaliação clínica desse paciente, a nutricionista especificamente para fenilcetonúria, que faz a orientação da dieta, que é uma dieta restritiva, restrita em proteína, e as psicólogas para avaliação do desenvolvimento motor, psicomotor, neuropsicomotor dessas crianças. E como que é essa doença? Tem toda uma alimentação específica, inclusive a gente vai mostrar para vocês, porque tem um espaço aqui, né, que faz toda uma produção, porque não é todo alimento que a criança pode comer. Explica para as pessoas como que é. Então, falando especificamente da fenilcetonúria, é um erro inato do metabolismo, em que essas crianças, o tratamento, ele se baseia em uma dieta de restrição proteica. Então, ela faz o uso dessa restrição proteica, que é orientado pela nutricionista, e aí, em contrapartida, ela tem que usar uma fórmula que é rica de todos os nutrientes que não entram nessa alimentação. E aí, aqui no Instituto João Clemente, a gente tem um setor, que é a Divina Dieta, em que já tem muitos anos esse setor, e se desenvolveu vários produtos, vários tipos de produtos, que são específicos para a fenilcetonúria. São alimentos hipoproteicos, em que as crianças podem fazer uso dessa alimentação e podem ajudar, inclusive, na socialização deles. Então, por exemplo, na época da Páscoa, tem o ovo de Páscoa, né, específico para os pacientes com fenilcetonúria, que é pobre em proteína, né, com uma restrição de proteica. No Natal tem o panetone, que também, ou outros alimentos específicos da época, né, em que eles podem, dessa forma, também socializar. Então, tem venda de alimentos em que eles podem também levar, por exemplo, uma festinha de aniversário, em que eles podem participar da festinha, mas ingerindo alimentos que eles que é permitido para eles. Além do exame do pezinho, essas 3 doenças, elas conseguem ser detectadas de outras formas ou tem que ser pelo exame? O ideal seria pelo exame do pezinho, porque o exame do pezinho ele vai triar as crianças nas primeiras horas de vida da criança, né? A coleta é feita nas primeiras 48 horas de vida da criança, e esse diagnóstico ele vai ser feito muito rapidamente, entre a primeira e segunda semanas de vida. E esse é o segredo, é fazer o diagnóstico rápido para início do tratamento o mais rápido possível, evitando principalmente a deficiência intelectual. Há outras formas de se fazer diagnóstico, ou outros momentos? Sim, mas aí a gente tira o objetivo, porque a criança já pode ter alguma sequela, se for feito tardiamente o diagnóstico. A gente falou ao longo desse programa muito sobre a importância, né, do teste do pezinho. Nós falamos com a representante daqui, nós falamos com a bióloga, mas acho que também é importante, válido, você como médica falar para as mães, né, a importância de fazer esse exame, de ter aí um diagnóstico precoce para evitar problemas maiores futuros. Sim, sim. O exame do pezinho ele é fundamental. Toda criança ela tem o direito de receber o exame do pezinho na maternidade, e se não for coletado na maternidade, na UBS, mas dentro no máximo, dentro dos primeiros 5 dias de vida dessa criança, na maternidade a gente consegue fazer a coleta antes, e a gente vai estar realmente salvando vidas. A gente está evitando, né, a partir do momento que a gente faz o exame do pezinho, a gente diagnostica precocemente, a gente permite
levar essa criança no ambulatório para poder iniciar o tratamento precocemente. E a gente vai estar garantindo o desenvolvimento dessa criança. Doutora, como que é para você que trabalha aqui, que lida com essas crianças, né? Nós conversamos com a Penélope, ela falou sobre essa gratidão de poder acompanhar crianças que chegam aqui tão pequenas e você vê todo o desenvolvimento. Como que é para você que lida, né, diretamente com elas? Para mim é um grande prazer, é uma resposta muito grande daquilo que eu escolhi, né, que ser médica. E eu segui um caminho dentro da triagem neonatal que para mim é uma grande satisfação. E é como você falou, a gente acaba recebendo as crianças recém-nascidas, né, bebês, e a gente tem esse privilégio de acompanhá-las no decorrer da vida. E vê-las normais, né, com desenvolvimento normal, e fazendo tudo que qualquer um de nós faz, e podendo estudar, ir para a faculdade, ou criar sua própria família, ter filhos, ou seja, ter um desenvolvimento normal, trabalhar, né, é uma satisfação enorme, porque é um retorno ao nosso trabalho. Quero agradecer a doutora, é isso, né, gente? É um exame muito importante, o espaço como um todo aqui, né, o Instituto João Clemente é um espaço muito importante, não só para a cidade de São Paulo, mas para a sociedade como um todo, porque oferece muitos exames, muitas possibilidades para você, mãe, trazer seu filho, descobrir uma possível doença o mais rápido possível, para que ele tenha aí, como a doutora disse, um futuro brilhante, um futuro normal, que ele possa viver feliz e bem.